10 bebês secretos que revelaram um terror oculto na vida de uma avó corajosa. O sol mal havia raiado quando Teresa acordou com um pesadelo enraizado nas suas memórias. A visão de rostos de crianças, olhares cheios de dor e inocência despedaçada, a assombravam na manhã. Ao abrir os olhos, a realidade do pequeno apartamento no subúrbio a acolheu. Mas não havia apaziguamento. A cidade vibrante e caótica do Rio de Janeiro não conseguia abafar os ecos do seu passado. Aos 68 anos, sua vida tinha sido moldada por traumas indescritíveis. A lembrança mais marcante, aos 12 anos, quando seu avô a vendeu, como um objeto qualquer em uma transação cruel. Os gritos mudos ainda reverberavam. Ela sabia que seus gritos, calados por tanto tempo, não poderiam ser ouvidos. Mas as cicatrizes permaneciam. Sua família sempre lucrara com seu sofrimento. E cada dia se tornava uma luta para lidar com o peso daquela história. Foi então que Jandira, uma mulher de espírito forte e caloroso, entrou na... O cheiro de peixes e o som do samba só acentuavam o nó na garganta que nunca desaparecia. Teresa buscava recomeçar, mas as memórias eram caprichosas e a novos ambientes geralmente traziam lembranças dolorosas. Em uma dessas tardes quentes, conheceu Sebastião. Ele era gentil, com um sorriso que iluminava suas noites escuras. Ele viu em Teresa não a mulher marcada, mas a que poderia ser. Cuidadosamente, ele a ajudou a acreditar que era possível reescrever sua história. Mas havia algo mais que carregava: o desejo de ter filhos. A adoção se tornou um sonho palpável e, ao mesmo tempo, um dilema avassalador. Como poderia dar amor sem transmitir a dor que havia enfrentado? Como garantir que eles não repetissem sua história de horror? O desejo se tornava um fardo, e o pensamento de ser uma mãe perfeita a deixava angustiada. O que se ocultava em sua identidade ameaçava vir à tona. E os segredos que guardava poderiam destruir a vida que tentava construir. E enquanto se preparava para o passado de Teresa, aquele que ela tentou soterrar, começou a se infiltrar nas conversas dos vizinhos. O medo crescia, e o conforto que encontrou em Sebastião parecia estar prestes a desmoronar. Ela estava em uma corrida contra o tempo. Com o coração acelerado, questionou se realmente poderia proteger aqueles que amava. Os ecos de sua história eram altos e penetrantes, como gritos de um filme de terror. E Teresa precisava de coragem para enfrentá-los. A esperança estava ali, mas era como uma chama frágil em meio à tempestade. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando as primeiras sombras da noite caíram, Teresa sentou-se à mesa da cozinha. O cheiro do jantar acabara de desaparecer. Seu coração batia acelerado e as cartas que tinha escrito para as crianças estavam espalhadas pela superfície. Palavras de amor, promessas de proteção, mas cada letra parecia uma armadilha. A insegurança pulsava dentro dela. Então, o telefone tocou. Aquele som ecoou na sua mente como um grito. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Ao atender, a voz na linha não era de Jandira, como esperava. Era uma mulher, com um tom gélido que enviou ondas de frio pela espinha de Teresa. Teresa, você não me conhece. Começou a mulher, mas a cada palavra proferida,
a tensão no peito de Teresa. Eu sou uma antiga amiga da sua família e preciso que você saiba a verdade sobre o que aconteceu com você quando era criança. O tempo pareceu parar. As memórias de um passado que ela tentava sufocar começaram a surgir. Ela sabia que deveria ter desligado, mas estava hipnotizada. Me conte, disse Teresa, mal acreditando no que estava fazendo. A voz continuou, revelando segredos escabrosos, uma rede de traições e chantagens que envolviam sua família. Você não foi vendida como um simples objeto. Teresa, sua mãe, ela estava viva o tempo todo e, na verdade, ela fez um pacto para te ganhar de volta. O sangue de Teresa parou. O que quer que isso significasse, parecia uma sombra engolindo sua realidade. Pacto? Que pacto? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas a mulher não respondeu diretamente. Em vez disso, continuou, revelando que sua mãe havia sido forçada a se afastar e que a culpa por isso havia sido passada a ela. Ela não queria que você ficasse com seu avô. A verdade é que ele a manipulou, e ele não parará por aqui. Uma onda de pavor a envolveu, quase a fazendo sucumbir aos próprios medos. Por favor, Teresa, você tem que se proteger. Ele nunca parou de te vigiar. O que você pensa que está construindo é algo que ele já deseja destruir. Oicou como se uma lâmina cortasse o ar. A mente de Teresa estava a 1000 por hora. O homem que a salvou da sua dor, Sebastião, podia de fato estar envolvido nessa história trágica. O sorriso dele nunca teve um brilho verdadeiro? E se eu for uma repetição do que meu avô fez? A pergunta saiu entrecortada, sua mente agitada. E se eu não conseguir romper as correntes? Calafrios percorriam o corpo dela. Você precisa agir rápido, dissera a mulher. Olhos estão sobre você e o que você planeja. Proteja suas crianças. E como um trovão, a linha caiu morta. Teresa ficou sozinha no escuro, respirando pesadamente. O que mesmo significava aquilo? A confiança em Sebastião vacilava, e as memórias sufocantes de sua juventude retornavam. Era uma rede de traições que se cerrava à sua volta. As crianças eram sua única esperança, mas agora a incerteza corria como veneno em suas veias. Ela poderia salvá-las ou condená-las. Teria que se decidir por conta própria e, ao mesmo tempo, chorar a mentira que sua vida havia se tornado. As ruas do Rio, uma vez vibrantes, pareciam agora cheias de perigo e sussurros. Cada sombra poderia ser um sinal de que o passado estava mais próximo do que nunca. E a dor, a dor, se aproximava como um espectro vindo em sua direção. O que mais ela não sabia sobre sua história? O que mais estava por vir? Enquanto a noite avançava, uma nova batalha se formava dentro dela. Poderia Teresa, agora ciente da verdade, enfrentar o legado sombrio que a cercava? E se suas crianças fossem a chave para quebrar o ciclo, ou, por outro lado, a pontada final na história cruel de sua vida? As respostas pareciam pairar no ar, mas na escuridão, apenas o eco de seus próprios medos preenchia o espaço. Quando a noite se aprofundava, uma onda de desespero se apoderou de Teresa. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente, cada revelação mais pés. A verdade estava perto, mas também havia um perigo crescente, como um espectro que se erguia nas sombras. Ela se levantou, seus pensamentos aceleravam e as cartas ao seu redor pareciam gritar por respostas. Decidida a descobrir mais, Teresa pegou sua bolsa e saiu. O ar quente da noite a envolveu, mas não havia alívio,
As ruas, antes vibrantes, agora pareciam hostis. Os sussurros do passado estavam mais vivos do que nunca, como se cada esquina escondesse um fragmento da verdade. Chegou à porta de Jandira, batendo com força. A amiga não havia visto a ansiedade no rosto de Teresa até que ela entrou. O que aconteceu? Você parece uma sombra, Jandira perguntou, preocupada. Teresa balançou a cabeça. Não era o momento para discutir segredos. Precisava de ajuda. Vamos dar uma volta, sugeriu Jandira. Ao caminharem, Teresa relatou a conversa, cada detalhe fazendo as palavras arderem em sua mente. Ela precisava de clareza, de um plano. Então, no meio de uma frase, algo a atingiu como um raio. E se Sebastião soubesse? E se ele fosse parte disso tudo? Jandira olhou para ela confusa. Teresa não pode estar pensando isso. Ele te ama. Mas a semente da dúvida já havia brotado. O sorriso de Sebastião, a confiança que tinha nele, tudo começava a parecer uma armadilha. De repente, um grito cortou a noite, vinda de uma rua próxima. O coração delas disparou. Corriam em direção ao som. A escuridão parecia viva, sussurrando. Ao chegarem, viram um cercado de pessoas, os rostos inchados pela confusão. No centro, uma mulher estava em pé, gritando, suas mãos levantadas em desespero. Ele está vindo! Ele nunca parou de me vigiar! A mulher se virou e Teresa ficou paralisada. Era uma jovem de olhos iguais aos dela, repletos de medo e dor. O queixo de Teresa caiu ao ouvir seu nome. Teresa, você não pode confiar nele. Ele está por trás de tudo. A multidão murmurou. Alguns olharam de maneira perplexa. Jandira puxou Teresa para trás, mas o olhar da jovem tinha um magnetismo aterrorizante. Eu sou a sua irmã, ela gritou. Eu fui levada, ele me separou de você. O mundo desmoronou em questão de segundos. Teresa sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Irmã, como isso é possível? As palavras saíram como um sussurro. Cada rosto ao seu redor parecia estar em choque, as versões de suas vidas colidindo. E então um movimento súbito fez com que todos olhassem para o fundo da rua. Sebastião emergiu das sombras. Seu rosto, que sempre pareceu gentil, agora emanava algo completamente diferente. O sorriso estava lá, mas não havia calor. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, e sua voz tinha um fio de tensão. A mulher, a irmã, apontou para ele. Você não pode enganá-la para sempre, Sebastião. Eu sei o que você fez. A tensão cresceu. Um nó apertado na garganta de Teresa. As informações começavam a se entrelaçar em sua mente como uma teia assombrosa. As pessoas se afastaram, murmurando entre si, enquanto Jandira puxava Teresa para mais perto dela, tentando protegê-la. O ar estava carregado de medo e incerteza. A verdade estava quase ao alcance, mas também havia uma escuridão que se aproximava rapidamente. Vocês não entendem, Sebastião disse. Seu tom era firme, mas havia uma fragilidade que não passava despercebida. Isso tudo é mais complicado do que parece. Teresa sentiu seu coração afundar. O que mais ele escondia? O que isso significava para as crianças? Com a revelação da irmã e a presença ameaçadora de Sebastião, tudo estava em jogo. Teresa estava prestes a tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. O que ela faria a seguir? Confiaria em Sebastião? Ou enfrentaria a verdade que sua irmã trazia?
A noite se estendeu e a escuridão real parecia cada vez mais sufocante. O desespero e a necessidade de proteção a envolviam, enquanto a linha entre amor e traição se tornava cada vez mais tênue. As respostas estavam mais perto do que nunca. Mas o que seriam? O que mais estava oculto na história de Teresa? A tensão no ar era palpável. Enquanto Sebastião se aproximava, Teresa sentiu seu coração disparar. O que a irmã dissera pairava em sua mente, como um eco constante. Ele está por trás de tudo. As palavras eram como um veneno, se infiltrando em cada pensamento. Você não pode confiar nele. A jovem insistiu, com o olhar fixo em Sebastião, a raiva e o medo pulsando em seu rosto. A multidão ao redor deles aumentava. As pessoas murmurando, se movendo como se um furacão estivesse prestes a se formar. Sebastião parou, a expressão confiável que sempre tinha desmoronando. O que você está dizendo? Ele estava visivelmente nervoso, as mãos começando a tremer. Teresa podia sentir a ansiedade se espalhando ao seu redor. Algo não estava certo, e ela sentia isso em cada fibra do corpo. Você sempre teve controle sobre nossas vidas, gritou a irmã. Você separou nossas famílias. O olhar da mulher era cheio de dor, e Teresa notou uma lágrima escorregando pelo rosto dela. Eu sou a prova viva de que o seu passado não morreu. Ele está aqui, está se interpondo entre nós. Teresa olhou para Sebastião, as emoções conflitando dentro dela. O homem que parecia ser seu salvador agora se tornava uma figura sombria. O que você escondeu de mim? A pergunta saiu como um sussurro, mas parecia ecoar entre a multidão. Eu nunca quis que isso acontecesse. Sebastião respondeu, sua voz trêmula. Eu só queria proteger você, proteger as crianças. Ele deu um passo para frente, mas a irmã de Teresa ergueu a mão, como se quisesse evitar qualquer aproximação. Proteger ou manipular? Você estava sempre assistindo, sempre jogando com as nossas vidas. A jovem encarou Sebastião com um fogo que iluminava a escuridão da noite. E então, algo inesperado aconteceu. Um homem de capuz surgiu do nada, empurrando as pessoas de lado como se fosse um tanque. Teresa mal teve tempo de reagir. Sebastião, o que você fez? A incredulidade surgiu em seu tom. O desconhecido dirigiu-se rapidamente para Sebastião, derrubando-o no chão com uma força impressionante. O homem se virou, revelando um rosto que Teresa conhecia. Alguém do seu passado. Você não pode mais esconder a verdade, Sebastião. O homem gritou, sua voz ecoando como um trovão. Sebastião tentou se levantar, mas o homem se inclinou para ele. Olhos ferozes. Você traiu sua própria família! Não pense que pode escapar agora. A revelação atingiu Teresa como um golpe. Você também é parte disso? A raiva e a confusão tomaram conta dela. O passado estava emergindo das sombras, e a verdade era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. No entanto, naquele momento tenso, ao longe, um grito cortante ecoou, como uma lâmina afiada. As crianças! Teresa percebeu que, enquanto estavam absortos nas revelações devastadoras, as crianças estavam em perigo. O desespero tomou conta dela. Como isso tudo poderia estar acontecendo? O homem que sempre parecia ser seu apoio, agora estava cercado por traumas. Mentiras, e agora? Um outro homem que representava outra camada de sua história. A multidão começou a se dispersar, e Teresa viu a irmã, agora com um olhar de determinação. Você precisa escolher, Teresa. Ele é a causa de tudo isso. A confusão na cabeça de Teresa se transformou em um medo quase palpável. O que deveria fazer? Confiar na única família que lhe restara? Ou se agarrar ao homem que, mesmo com suas falhas, parecia sua única âncora? O relógio da torre tocou, os ponteiros girando com um peso sinistro. Com o caos ao seu redor,
Teresa sentiu que o tempo estava esgotando. As sombras se aproximavam e com cada segundo ela se perguntava quem realmente estava ao seu lado. A verdade estava se formando, mas em que direção ela levaria? As respostas se moviam como fantasmas nas estrelas, enquanto sua vida inteira parecia estar à beira de um colapso. O que mais estava à espreita nas trevas? O clima estava tão denso que Teresa mal conseguia respirar. O olhar da irmã ainda ardia na sua mente, implorando por justiça. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma sirene cortou o ar e o coração dela gelou. Não era apenas uma sirene comum, mas uma que parecia chamar por respostas. As sombras dos rostos ao seu redor se misturavam na escuridão da noite. O medo naquele momento parecia real demais. Teresa! Sebastião começou, mas a voz dele parecia distante, como se o mundo estivesse girando em torno dela, desestabilizando tudo. As pessoas ao redor estavam paralisadas, observando. Saia da frente! Uma voz de dentro da multidão gritou abruptamente. Teresa virou-se e em um piscar de olhos viu o homem de capuz avançando em direção a Sebastião como um relâmpago. Você é um traidor! O homem gritou, e antes que Teresa pudesse processar, ele puxou algo brilhante de dentro do casaco. Um estalo no ar. A multidão gritou em uníssono. Não! O grito de Teresa cortou a confusão da noite. Ela deu um passo à frente, mas um rugido de dor irrompeu quando o desconhecido avançou. Um movimento rápido e... Sebastião! O nome escapuliu dos lábios de Teresa. O barulho ecoou na sua mente, enquanto a visão se distorcia. Tudo aconteceu em frações de segundos. O homem caindo, a expressão no rosto de Sebastião mudando de desprezo a algo como dor autêntica. Quando o caos inicial se acalmou, algo diferente pairava no ar. O homem do capuz estava no chão, não se mexendo. Os murmúrios da multidão cresceram em um coro de pânico. Mas Teresa estava focada em Sebastião, que tinha desabado. A expressão dele era de horror e dor. Ele sustentou algo em sua mão, um pequeno objeto, coberto de sangue. Eu não... murmurou Sebastião, como se suas palavras se perdessem em uma maré de emoções. Eu não queria que isso acontecesse. A cada segundo que passava, a confusão de Teresa aumentava. O que está acontecendo? Por que ele fez isso? Ela percebeu que as respostas estavam se desenrolando como um novelo, mas cada fio que tocava seus dedos parecia mais traiçoeiro. E então, a reviravolta. Um formato sichingo da escuridão do capô. Uma mulher, com o rosto pálido, olhos que refletiam um desespero tremendo. Era a mãe de Teresa. Você, sua ingrata! O que você fez? A voz dela vibrava com uma fúria incontrolável. Você não sabia de nada, não é? As palavras atingiram Teresa como um soco no estômago. A respiração dela ficou pesada e rápida. Ali estava ela, viva, a mulher que deveria ter sido sua salvadora. Agora uma figura em fuga. Uma mistura do seu passado que Teresa pensava estar enterrado. A verdade a atingiu. A mãe sempre soubera. Sempre fora parte do jogo. Você, gritou Teresa, os olhos arregalados de tristeza e raiva. Por que você nunca voltou? Por que me deixou? Eu não tinha escolha. A voz dela soava derrotada. Eu estava presa na mesma mentira que você. Não faça as mesmas escolhas. Cada palavra soava como uma condenação nesta noite cheia de desespero. A multidão olhava, absorvendo a cena como um filme trágico. E então a tensão cresceu quando Sebastião, ainda no chão, olhou para Teresa com uma súplica nos olhos. A culpa não é minha. Eu não sabia. Por favor, me acredite.
As sombras pareciam dançar ao redor, e a noite estava prestes a engolir tudo. Teresa sentiu a pressão aumentada. O tempo estava se esgotando. Quem ela realmente poderia confiar? Entre a luta do passado e a dor do presente, as verdadeiras correntes que aprendiam estavam se revelando. E naquele instante, a sirene se tornou um grito claro. Os segredos estavam à beira de serem revelados. O que mais estava escondido naquele pasto tortuoso? Antes dela se dar conta, as respostas que tanto buscava podiam não ser as que realmente queria ouvir. As consequências estavam prestes a se desenrolar. Uma decisão precisava ser tomada, mas a linha entre amor e traição havia se tornado mais delicada do que nunca. A tensão no ar era palpável. Enquanto Sebastião se aproximava, Teresa sentiu seu coração disparar. O que a irmã dissera pairava em sua mente, como um eco constante. Ele está por trás de tudo. As palavras eram como um veneno, se infiltrando em cada pensamento. Você não pode confiar nele, a jovem insistiu. Com um olhar fixo em Sebastião, a raiva e o medo peram. A multidão ao redor deles aumentava. As pessoas murmurando, se movendo como se um furacão estivesse prestes a se formar. Sebastião parou, a expressão confiável que sempre tinha desmoronando. O que você está dizendo? Ele estava visivelmente nervoso, as mãos começando a tremer. Teresa podia sentir a ansiedade se espalhando ao seu redor. Algo não estava certo, e ela sentia isso em cada fibra do corpo. Você sempre teve controle sobre nossas vidas, gritou a irmã. Você separou nossas famílias. O olhar da mulher era cheio de dor, e Teresa notou uma lágrima escorregando pelo rosto dela. Eu sou a prova viva de que o seu passado não morreu. Ele está aqui, está se interpondo entre nós. Teresa olhou para Sebastião, as emoções conflitando dentro dela. O homem que parecia ser seu salvador agora se tornava uma figura sombria. O que você escondeu de mim? A pergunta saiu como um sussurro, mas parecia ecoar entre a multidão. Eu nunca quis que isso acontecesse. Sebastião respondeu, sua voz trêmula. Eu só queria proteger você, proteger as crianças. Ele deu um passo para a frente, mas a irmã de Teresa ergueu a mão, como se quisesse evitar qualquer aproximação. Proteger ou manipular? Você estava sempre assistindo, sempre jogando com as nossas vidas. A jovem encarou Sebastião com um fogo que iluminava a escuridão da noite. E então algo inesperado aconteceu. Um homem de capuz surgiu do nada, empurrando as pessoas de lado, como se fosse um tanque. Teresa mal teve tempo de reagir. Sebastião, o que você fez? A incredulidade surgiu em seu tom. O desconhecido dirigiu-se rapidamente para Sebastião, derrubando-o no chão com uma força impressionante. O homem se virou, revelando um rosto que Teresa conhecia. Alguém do seu passado. Você não pode mais esconder a verdade, Sebastião. O homem gritou, sua voz ecoando como um trovão. Sebastião tentou se levantar, mas o homem se inclinou para ele, olhos ferozes. Você traiu sua própria família. Não pense que pode escapar agora. A revelação atingiu Teresa como um golpe. Você também é parte disso? A raiva e a confusão tomaram conta dela. O passado estava emergindo das sombras e a verdade era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. No entanto, naquele momento tenso, ao longe, um grito cortante ecoou, como uma lâmina afiada. As crianças! Teresa percebeu que enquanto estavam absortos nas revelações devastadoras, as crianças estavam em perigo. O desespero tomou conta dela. Como isso tudo poderia estar acontecendo?
O homem que sempre parecia ser seu apoio, agora estava cercado por traumas. Mentiras! E agora, um outro homem que representava outra camada de sua história. A multidão começou a se dispersar e Teresa viu a irmã, agora com um olhar de determinação. Você precisa escolher, Teresa. Ele é a causa de tudo isso. A confusão na cabeça de Teresa se transformou em um medo quase palpável. O que deveria fazer? Confiar na única família que lhe restara ou se agarrar ao homem que, mesmo com suas falhas, parecia sua única âncora? O relógio da torre tocou, os ponteiros girando com um peso sinistro. Com o caos ao seu redor, Teresa sentiu que o tempo estava esgotando. As sombras se aproximavam, e com cada segundo ela se perguntava quem realmente estava ao seu lado. A verdade estava se formando, mas em que direção ela levaria? As respostas se moviam como fantasmas nas estrelas, enquanto sua vida inteira parecia estar à beira de um colapso. E, de repente, o homem de capuz puxou algo de seu casaco. Era uma pequena caixa de madeira antiga, decorada com símbolos estranhos. Você precisa de respostas! Ele gritou, seus olhos arregalados. Esse é o diário da sua mãe. Ela sabe mais do que você imagina. Os pelos de Teresa se arrepiaram. Diário? O que você sabe sobre minha mãe? O tumulto ao redor parecia desaparecer, e tudo o que ela conseguia ouvir era seu coração acelerado. O passado está aqui, Teresa. Todos estão interligados. O homem de capuz lançou a caixa em direção a ela. Abra e descobrirá a verdade que vai mudar tudo. Ela hesitou, mas a urgência de fazer algo tomou conta dela. A multidão olhava em suspense, enquanto seu coração lutava entre a dúvida e um desejo voraz de saber. Que segredos estariam escondidos ali? E que impacto isso teria em sua vida? Enquanto a caixa caía em suas mãos, Teresa percebeu que todas as certezas que tinha estavam prestes a desmoronar. E antes de abrir, ela teve um último pensamento aterrador. E se tudo o que eu conheço for uma grande mentira? A noite estava apenas começando, e o futuro se tornava tão incerto quanto as sombras que o cercavam. A caixa de madeira antiga repousava nas mãos de Teresa, seu coração pulsando como um tambor ensandecido. Poderia ali estar a resposta que tanto buscava? Ela hesitou, o olhar fixo na multidão inquieta. De um lado, sua irmã, de outro, Sebastião, ambos emanando uma tensão palpável. A noite começou a cair, e com ela, uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. Abra! Gritou a irmã, sua voz cortante. Você precisa saber! Teresa respirou fundo. O aroma da madeira antiga e atingindo o olfato. Com mãos trêmulas, ela girou a tampa da caixa. Um estalo ecoou e a caixa se abriu lentamente, revelando um diário empoeirado, coberto de marcas do tempo. O ponto de interrogação pairando sobre a sua mente parecia maior do que nunca. Ao pegar o diário, Teresa viu que havia uma foto presa entre as páginas amareladas. Ela puxou com cuidado e, ao olhar, seu coração quase parou. Era uma foto dela, mas não estava sozinha. Ao seu lado, uma menina com olhos iguais aos seus, o sorriso idêntico e com um rosto que ela reconhecia, mas que não via há anos, sua mãe. Essa é a sua verdadeira história, disse o homem de capuz, interrompendo seus pensamentos.
O diário contém tudo, desde o seu nascimento até o dia em que ela desapareceu. Teresa girou a foto nas mãos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela nunca foi embora, foi? Foi tudo uma armação? O que está acontecendo? É muito mais complicado do que você pensa, o homem respondeu, agora com uma intensidade que fazia qualquer dúvida parecer insignificante. A sua mãe fez escolhas e as pessoas que a cercam não são o que você imagina. Você está em perigo, Teresa. A multidão começava a soprar como um vento furioso. Todos aguardavam uma verdade aparatosa. E então, antes que Teresa pudesse absorver tudo, o silêncio foi rasgado por um disparo. O que foi isso? Uma mulher gritou enquanto todos se viavam para a direção do som. Era o homem de capuz caindo no chão. Um grito de dor escapuliu de seus lábios. O medo agora era uma tempestade. O caos irrompeu. Todos começaram a correr. Sebastião! As palavras da mulher que apenas chamara por ela ressoavam em seu coração. Ele está por trás de tudo. Ecoavam como um aviso. Teresa, estou aqui! Sebastião virou-se, a voz dele agora fervendo em desespero. Ninguém queria que isso acontecesse. A imagem traiçoeira do homem caindo misturou-se com o pânico no olhar de Teresa. Como assim ele não sabia? Como ele poderia estar tão próximo da verdade sem saber? Teresa estava em um labirinto de dúvidas. E as paredes estavam se fechando. Isso não está certo! A irmã exclamou, unindo-se a ela. Você precisa fazer uma escolha. Mas se ele estava com esta pessoa que acabou de morrer, no último segundo, enquanto a realidade se desdobrava sob seus pés, um novo grito gelado cortou o ar. O que você pensa que está fazendo, Teresa? Era a voz de sua mãe, surgindo das sombras. A multidão parou. Os olhares se voltaram para ela. Como se o tempo parasse. Todos estavam assistindo ao desenrolar da verdade, aguardando a próxima reviravolta. Teresa sentiu o mundo escorregar sob seus pés. Ela tinha certeza sobre algumas coisas, mas agora tudo parecia desmoronar diante dela. A última revelação a pegou despreparada. Sua mãe está viva? O que mais ela escondia? O medo crescia. O caos ganhou novas cores e um novo foco. O que significava isso para as crianças? O que estava à espreita no futuro? E enquanto todos se preparavam para a próxima onda de surpresas, as sombras se tornaram ainda mais profundas. A verdade estava ali, como uma espinha dorsal nas sombras. Mas qual seria o custo de descobri-la? A caixa de madeira antiga repousava nas mãos de Teresa, seu coração pulsando como um tambor ensandecido. Poderia ali estar a resposta que tanto buscava? Ela hesitou, o olhar fixo na multidão inquieta. De um lado, sua irmã, de outro, Sebastião, ambos emanando uma tensão palpável. A noite começou a cair, e com ela, uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. Abra! Gritou a irmã, sua voz cortante. Você precisa saber. Teresa respirou fundo, o aroma da madeira antiga lhe atingindo o olfato. Com mãos trêmulas, ela girou a tampa da caixa. Um estalo ecoou e a caixa se abriu lentamente, revelando um diário empoeirado, coberto de marcas do tempo. O ponto de interrogação pairando sobre a sua mente parecia maior do que nunca. Ao pegar o diário, Teresa viu que havia uma foto presa entre as páginas amareladas. Ela puxou com cuidado e, ao olhar, seu coração quase parou. Era uma foto dela, mas não estava sozinha. Ao seu lado,
Uma menina com olhos iguais aos seus, o sorriso idêntico e com um rosto que ela reconhecia, mas que não via há anos. Sua mãe. Essa é a sua verdadeira história, disse o homem de capuz, interrompendo seus pensamentos. O diário contém tudo, desde o seu nascimento até o dia em que ela desapareceu. Teresa girou a foto nas mãos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela nunca foi embora, foi? Foi tudo uma armação? O que está acontecendo? É muito mais complicado do que você pensa. O homem respondeu, agora com uma intensidade que fazia qualquer dúvida parecer insignificante. A sua mãe fez escolhas, e as pessoas que a cercam não são o que você imagina. Você está em perigo, Teresa. A multidão começava a soprar como um vento furioso. Todos aguardavam uma verdade aparatosa. E então, antes que Teresa pudesse absorver tudo, o silêncio foi rasgado por um disparo. O que foi isso? Uma mulher gritou, enquanto todos se viravam para a direção do som. Era o homem de capuz caindo no chão. Um grito de dor escapuliu de seus lábios. O medo agora era uma tempestade. O caos irrompeu. Todos começaram a correr. Sebastião! Teresa olhou para ele, mas ele estava paralisado, os olhos fixos onde o homem caía. Não! O que você fez? Ele então se virou, pálido, o rosto como um caco, e em um piscar de olhos, correu para o homem caído. Ele tinha que saber a verdade. Foi tudo que o homem conseguiu murmurar antes de sua voz se apagar. Um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. O choque tomou conta da multidão. As pessoas se afastavam, sussurrando, murmurando coisas desconexas. Teresa ficou paralisada, a caixa e o diário caindo de suas mãos. As palavras da mulher que apenas chamara por ela ressoavam em seu coração. Ele está por trás de tudo. Ecoavam como um aviso. Teresa, estou aqui. Sebastião virou-se, a voz dele agora fervendo em desespero. Ninguém queria que isso acontecesse. A imagem traiçoeira do homem caindo misturou-se com o pânico no olhar de Teresa. Como assim ele não sabia? Como ele poderia estar tão próximo da verdade sem saber? Teresa estava em um labirinto de dúvidas e as paredes estavam se fechando. Isso não está certo, a irmã exclamou, unindo-se a ela. Você precisa fazer uma coisa, mas se ele estava com essa pessoa que acabou de morrer, no último segundo, enquanto a realidade se desdobrava sob seus pés, um novo grito gelado cortou o ar. O que você pensa que está fazendo, Teresa? Era a voz de sua mãe, surgindo das sombras. A multidão parou. Os olhares se voltaram para ela. Como se o tempo parasse. Todos estavam assistindo ao desenrolar da verdade, aguardando a próxima reviravolta. Você tá viva? Teresa mal conseguiu pronunciar as palavras, o choque a deixando paralisada. O semblante de sua mãe estava pálido e cheio de desespero. Estava procurando por você. A mulher exclamou. Mas agora não há tempo. Você precisa ouvir. E antes que pudesse perguntar mais, um brilho cortante a fez olhar para o lado. Um carro preto dobrou a esquina, acelerando em direção à multidão. Gritos ecoaram, mas já era tarde demais. O veículo colidiu com tudo à sua frente, derrubando pessoas e espalhando pânico. Madre de Deus! Alguém gritou enquanto o caos se espalhava ao seu redor. Teresa ficou paralisada, seu olhar fixo na cena horrível. A mãe dela olhou nos olhos dela e, sem perder tempo, puxou-a para longe. Mas já era tarde demais. Naquele momento, uma nova onda de desespero a atingiu. Entre os corpos caídos, ela viu algo. Uma figura familiar. Jandira!
O grito escapuliu de seus lábios. A amiga estava estendida, pálida e imóvel, segurando um pedaço do que parecia ser uma carta, as palavras escritas em um papel amarelado. Não! Jandira! Teresa gritou, o desespero dominando-a. Pelo amor de Deus, não! Mas a expressão do rosto da mulher, uma expressão de entendimento, a carta que estava entre suas mãos se destacava. E enquanto Teresa tocava em seu rosto, uma sensação gélida percorreu sua espinha. Era como se Jandira soubesse algo. Algo que poderia mudar tudo. Teresa, você precisa saber. A verdade é mais sombria do que você imagina. A voz da irmã da Teresa soou, agora entrecortada pelas lágrimas. Estamos todos ligados por mentiras. E enquanto as sirenes se aproximavam, Teresa percebeu que todo o seu mundo havia mudado instantaneamente. A noite, que deveria trazer respostas, agora trazia apenas mais perguntas. O que sua mãe realmente sabia? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? E no fundo, quem era realmente o inimigo? O caos se agravava e a última pergunta ecoou em sua mente, deixando-a em estado de choque. O que mais estava escondido? E quanto disso estava ligado ao que acabara de acontecer? As sombras dançavam ao seu redor, e ela sabia que conseguir desatar esse nó era apenas o início de uma batalha muito maior. A caixa de madeira antiga repousava nas mãos de Teresa, seu coração pulsando como um tambor ensandecido. Poderia ali estar a resposta que tanto buscava. Ela hesitou, o olhar fixo na multidão inquieta. De um lado, sua irmã, de outro, Sebastião, ambos emanando uma tensão palpável. A noite começou a cair, e com ela, uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. Abra! Gritou a irmã, sua voz cortante. Você precisa saber. Teresa respirou findo. O aroma da madeira antiga lhe atingindo o olfato. Com mãos trêmulas, ela girou a tampa da caixa. Um estalo ecoou e a caixa se abriu lentamente, revelando um diário empoeirado, coberto de marcas do tempo. O ponto de interrogação pairando sobre a sua mente parecia maior do que nunca. Ao pegar o diário, Teresa viu que havia uma foto presa entre as páginas amareladas. Ela puxou com cuidado e, ao olhar, seu coração quase parou. Era uma foto dela, mas não estava sozinha. Ao seu lado, uma menina com olhos iguais aos seus, o sorriso idêntico, e com um rosto que ela reconhecia, mas que não via há anos, sua mãe. Essa é a sua verdadeira história, disse o homem de capuz, interrompendo seus pensamentos. O diário contém tudo, desde o seu nascimento até o dia em que ela desapareceu. Teresa girou a foto nas mãos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela nunca foi embora, foi? Foi tudo uma armação? O que está acontecendo? É muito mais complicado do que você pensa, o homem respondeu, agora com uma intensidade que fazia qualquer dúvida parecer insignificante. A sua mãe fez escolhas, e as pessoas que a cercam não são o que você imagina. Você está em perigo, Teresa. A multidão começava a soprar como um vento furioso. Todos aguardavam uma verdade aparatosa. E então, antes que Teresa pudesse absorver tudo, o silêncio foi rasgado por um disparo. O que foi isso? Uma mulher gritou enquanto todos se viravam para a direção do som. Era o homem de capuz. Caindo no chão, um grito de dor escapuliu de seus lábios. O medo agora era uma tempestade. O caos irrompeu. Todos começaram a correr. Sebastião! Teresa olhou para ele, mas ele estava paralisado, os olhos fixos onde o homem caía. Não! O que você fez? Ele então se virou pálido, o rosto como um caco, e em um piscar de olhos, correu para o homem caído. Ele tinha que saber a verdade.
Foi tudo o que o homem conseguiu murmurar antes de sua voz se apagar. Um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. O choque tomou conta da multidão. As pessoas se afastavam, sussurrando, murmurando coisas desconexas. Teresa ficou paralisada, a caixa e o diário caindo de suas mãos. As palavras da mulher que apenas chamara por ela ressoavam em seu coração. E ele está por trás de tudo. Ecoavam como um aviso. Teresa, estou aqui. Sebastião virou-se, a voz dele agora fervendo em desespero. Ninguém queria que isso acontecesse. A imagem traiçoeira do homem caindo misturou-se com o pânico no olhar de Teresa. Como assim ele não sabia? Como ele poderia estar tão próximo da verdade sem saber? Teresa estava em um labirinto de dúvidas. E as paredes estavam se fechando. Isso não está certo, a irmã exclamou, unindo-se a ela. Você precisa fazer uma escolha. Mas se ele estava com essa pessoa que acabou de morrer... No último segundo, enquanto a realidade se desdobrava sob seus pés, um novo grito gelado cortou o ar. O que você pensa que está fazendo, Teresa? Era a voz de sua mãe, surgindo das sombras. A multidão parou. Os olhares se voltaram para ela. Como se o tempo parasse. Todos estavam assistindo ao desenrolar da verdade, aguardando a próxima reviravolta. Você está viva? Teresa mal conseguiu pronunciar as palavras, o choque a deixando paralisada. O semblante de sua mãe estava pálido e cheio de desespero. Estava procurando por você, a mulher exclamou. Mas agora não há tempo. Você precisa ouvir. E antes que pudesse perguntar mais, um brilho cortante a fez olhar para o lado. Um carro preto dobrou a esquina, acelerando em direção à multidão. Gritos ecoaram, mas já era tarde demais. O veículo colidiu com tudo à sua frente, derrubando pessoas e espalhando pânico. Madre de Deus! Alguém gritou, enquanto o caos se espalhava ao seu redor. Teresa ficou paralisada, seu olhar fixo na cena horrível. A mãe dela olhou nos olhos dela e, sem perder tempo, puxou-a para longe. Mas já era tarde demais. Naquele momento, uma nova onda de desespero a atingiu. Entre os corpos caídos, ela viu algo. Uma figura familiar. Jandira! O grito escapuliu de seus lábios. A amiga estava estendida, pálida e imóvel, segurando um pedaço do que parecia ser uma carta. As palavras escritas em um papel amarelado. Não! Jandira! Teresa gritou, o desespero dominando-a. Pelo amor de Deus, não! Mas o que mais a fez hesitar foi a expressão no rosto da mulher. Uma expressão de entendimento. A carta que estava entre suas mãos se destacava, e enquanto Teresa tocava em seu rosto, uma sensação gélida percorreu sua espinha. Era como se Jandira soubesse algo. Algo que poderia mudar tudo. Teresa, você precisa saber. A verdade é mais sombria do que você imagina. A voz da irmã da Teresa soou, agora entrecortada pelas lágrimas. Estamos todos ligados por mentiras. Foi aí que, do meio da confusão, uma terceira figura surgiu das sombras. Um homem alto, de cabelo grisalho e olhar ameaçador. Chega! Ele gritou, fazendo todos silenciarem instantaneamente. Esse jogo foi muito mais longe do que você pensa, Teresa. A multidão ficou estática, perplexa. O homem olhou diretamente para Teresa. Eu não estou aqui para machucar você. Minha filha, ela estava na mesma situação que você. Essa história não começou com você. Ela começou muito antes. O coração de Teresa disparou. O que você quer dizer? O homem tenso declarou. E se você quer entender o que aconteceu, precisa saber a verdade sobre essa família.
Toda essa tragédia começou com um pacto, e quem fez esse pacto não é quem você pensa. As palavras foram como um raio, cortando a escuridão. O passado que Teresa pensava conhecer estava sendo desmantelado bem diante dela. E enquanto a verdade se formava diante de seus olhos, ela sentiu que todo o seu mundo poderia desmoronar em um instante. Não! Você não pode estar falando sério! Sua irmã gritou e a multidão murmurou em choque. Diga a verdade sobre minha mãe! Gritou Teresa, a raiva e o medo fervendo dentro dela. Ela fez escolhas terríveis e agora o homem hesitou, como se uma sombra o estivesse consumindo. Agora precisamos dela de volta, ou todos nós estaremos perdidos. O desespero cresceu. O que isso significava? O que mais estava escondido? E quem realmente era o inimigo? A verdade estava ali a um passo, prestes a ser revelada. Mas qual seria o custo disso? E nesse momento, entre o caos e a morte, o olhar de Teresa se fixou na mãe, desesperado por respostas. Enquanto a noite caía ainda mais, uma nova batalha se formava sem que ela soubesse. O que mais seus olhos não estavam vendo? E no fundo, o que essa revelação devastadora mudaria em sua vida, embora todas as certezas que tinha começassem a escorregar por suas mãos? A tensão era palpável, e o murmúrio da multidão crescia como um rugido distante. Teresa encarou sua mãe, a verdade viva diante dela. Você nunca me abandonou. As palavras saíram entrecortadas. O desespero mudava tudo. Eu fiz escolhas, a mulher começou, mas o som do carro se aproximando a interrompeu. Teresa sentiu o coração apertar. Não! Não agora! O veículo acelerava, seu motor zunindo insistente. As pessoas gritaram, algumas tentando se afastar, mas a confusão tomou conta. Teresa puxou sua mãe com um movimento brusco, mas já era tarde. O carro arrastou um grupo e antes que pudesse entender a gravidade, tudo ao seu redor desmoronou. Um cheiro de fumaça e borracha queimando. Jandira! O grito escapuliu de seus lábios. A amiga estava no chão, imóvel, com os olhos fechados. O pânico se espalhou, como um incêndio fora de controle. Não! A voz de Teresa quebrou. A dor em seu peito era insuportável. Aparentemente, tudo desmoronava ao redor dela. A multidão a empurrava para trás e a única coisa que restava era o caos. A verdade começava a se misturar com a tragédia. Teresa, precisamos sair daqui, sua mãe disse, puxando-a. Mas a imagem de Jandira paralisou Teresa. Ela precisa de ajuda. Oh! Dance, a ajuda. Temos que nos proteger. A urgência nos olhos da mãe era contagiante. Mesmo assim, Teresa hesitou. Mas se ela souber, agora não é hora para isso. A voz da mãe ressoou com determinação, e em um estalo, a multidão se separou. Um homem surgiu do nada, o mesmo do capuz. Ele estava ali, com o olhar focado em Teresa. Você precisa vir comigo. O choque tomou conta dela. Mas ele morreu. Ele fez isso por você. Eu não sou seu inimigo. As palavras dele cortaram através do caos. O desespero, antes cortante, agora começava a se dissipar como neblina ao amanhecer. Por favor, me explique. Teresa pediu, seus olhos fixos no homem. Você precisa saber, seu avô nunca morreu. Ele está buscando você e suas crianças. A verdade precisa ser revelada. O homem quase implorou, e a revelação o atingiu como um raio. Naquele momento, tudo fazia sentido. O pacto, os traumas, a dor. A vida de um não pode ser uma prisão para outro. Você e sua irmã precisam se unir. Eu não sabia que tinha uma irmã. O grito de Teresa ecoou entre os corpos. Você não sabia,
mas suas vidas sempre foram ligadas. O homem olhou em volta. O povo começava a se dispersar lentamente. Venha! Está na hora de romper do ciclo. Enquanto se voltava para sua mãe, ela viu os rostos da multidão mudarem. Aqueles filmes de horror em sua vida, a dor se desenrolavam em seu coração. Mas havia uma gota de esperança. O pequeno fio que começou a se desenrolar. Eu não vou deixar você me proteger do seu passado, sua mãe declarou, desafiando a dor que quase as destruiu. Nós podemos reescrever nossa história. Os olhos de Teresa brilhavam com uma nova luz. O medo os deixava, a coragem a envolvia. Sem mais hesitar, ela agarrou a mão da irmã que nunca soube que existia. As duas, apesar de tudo, estavam ali, unidas pela verdade. Juntas vamos quebrar essas correntes. A mãe gritou com uma convicção renovada. Assim como um só ser, elas se afastaram, se afastando da dor do passado. Não seria fácil, mas seria uma nova jornada. Uma jornada que transformaria suas vidas. E quando a luz do amanhecer começou a aparecer, Teresa sentiu que finalmente tinha o poder nas mãos para mudar o que estava por vir. O futuro ainda era nebuloso, mas ela não estava sozinha, e com isso um último grito ecoou no ar. Teresa, o que vai fazer agora? A voz do homem a chamou. Ela olhou para seu futuro, incerto, mas cheio de promessas, prontos para revelar os segredos que estavam escondidos em sua história. Agora, você está pronto para uma nova jornada? Não esqueça, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.